Cara, que o Manchester United vem estragando jogadores e treinadores há um bom tempo já, isso não é surpresa pra ninguém. É praticamente certo que ao ir pra lá, um jogador ou um treinador não vão conseguir manter o mesmo nível de futebol que eles estavam conseguindo ter antes. E a gente tá vendo isso acontecer agora com o Ruben Amorim, que estava treinando muito bem o Sporting e ao chegar no Manchester United já teve uma queda de rendimento. E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar 7 jogadores que eram craques e viraram bagres assim que chegaram no Manchester United. Foi simplesmente os caras vestirem a camisa do Manchester United que esqueceram como é que jogava bola. E só pra te adiantar, tem muito cara classe alta aqui, viu? Ah, e se você é torcedor do Manchester United, primeiro, vira homem, tá? Primeiro, vira homem. Ah, eu sou torcedor do Manchester United aqui de Chique Bahia e não gostei do seu vídeo. Cara, vira homem. Tá? Virão. Segundo, isso é só uma lista de brincadeira, é baseado na minha opinião, não quer dizer que eu tô certo, você não precisa concordar comigo, é só uma lista que eu fiz. Se você achar errado, faça uma lista você. Então vamos lá, antes de tudo eu peço que você deixe um like aqui e se inscreva no canal. Se você não gostar do vídeo, deixa um dislike no final e tira a inscrição, não tem problema. Mas deixa um like aqui agora pra dar uma moral pra gente, porque o YouTube só vai entender que você gosta desse vídeo, desse canal, desse assunto, se você deixar um like. Se você assistir o vídeo todo e não deixar um like, ele nem vai me recomendar mais pra você. Então deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e também me segue no Instagram, que tá aqui em cima ou tá aqui na parte de baixo. Eu não sei aonde que eu vou colocar. Já fez tudo isso? Então bora pro vídeo. Cara, o Manchester United é um time que recentemente vem tendo muito azar em todos os âmbitos esportivos. O time não disputa verdadeiramente mais nada, não é protagonista de mais nada e a maioria das contratações dão errado, independente da boa fase que o jogador tava antes de ir pro clube. E assim, muita gente fala que o Manchester United tem uma maldição que assola Old Trafford, que todo mundo que chega lá joga mal e ninguém consegue reproduzir mais o mesmo nível que tava antes. Eu particularmente não acredito nisso. Tanto que o Bruno Fernandes chegou lá e jogou bem. Mas assim, vamos começar logo a nossa lista, porque o Manchester United tem bem mais que 7 jogadores que chegaram com um alto nível e acabaram caindo bastante. Vamos começar por um cara que ainda tá lá, mas a torcida não vê a hora dele sair, que é o Antony. Cara, é impressionante o que aconteceu com o Antony depois que ele foi pro Manchester United, de verdade. O Antony começou a carreira em 2018 no São Paulo, mas foi em 2019 que ele mais se destacou pelo clube. Ganhou a copinha no começo do ano e terminou o ano com 45 jogos, 6 gols e 6 assistências. Números baixos, mas ele ainda tinha 19 anos e mostrava um futebol que ia além de números. Foi aí então que ele chamou a atenção do Ajax e em fevereiro de 2020 a transferência dele para lá foi concluída por 29 milhões de euros. Porém, ele só se apresentou no clube em julho do mesmo ano. E cara, pelo Ajax, o Antony jogou muito, mano. Ele chegou no Ajax logo após eles terem sido a sensação da Champions League, onde caras como De Jong e De Ligt se consagraram como jogadores extremamente promissores, que a gente sabe que até hoje eles não atingiram o que a gente esperava deles, mas isso não vem ao caso. O Antony tem ótimos números pelo Ajax, são 82 jogos, 24 gols e 22 assistências, de acordo com o Transfer Market, o que totaliza 46 participações em gols em 82 jogos, que são números muito bons para um ponta. Mas o Antony não era só de participar de gols diretamente, ele influenciava no jogo com seus dribles, passe, inteligência, coragem e tudo mais. Ele era um Antony totalmente diferente do que a gente vê hoje. Mas aí tudo mudou no dia 28 de agosto de 2022, quando o Manchester United anunciou a contratação do Antony por simplesmente 100 milhões de euros. Cara, 100 milhões de euros é muita coisa, mano. Então aí você já podia ver que o Manchester United estava realmente acreditando nele e resolveu apostar alto. Só que aí deu red. A primeira temporada dele com o time, que foi 2022/23, já não foi aquelas coisas. Apesar dele ter ganhado a Copa da Liga Inglesa, o cara teve 44 jogos, 8 gols e 3 assistências. Apenas 11 participações de gols em 44 jogos. É um número bem baixo. Mas aí você pode me dizer que ele ainda estava em período de adaptação, que estava sentindo a liga, que estava se adaptando ao estilo de jogo e tudo mais. Então beleza, eu vou acreditar em você. Mas aí na segunda temporada dele, que foi 2023/24, ele simplesmente teve 38 jogos, 3 gols e apenas 2 assistências, ou seja, apenas 5 participações em gols em 38 jogos. Ele precisava de quase 8 jogos para participar de apenas um gol. Que doideira, cara. E no meio disso tudo, ele ainda foi afastado do clube para poder resolver alguns problemas judiciais, já que ele estava sendo acusado de agredir a sua ex-namorada. Parecia que desde o momento que ele chegou no Manchester United, tudo na vida dele estava dando errado, seja no futebol ou seja fora do futebol. E aí eu já começo a ficar pensando que realmente tem uma maldição no Manchester United, viu? Sabe por quê, cara? Porque
porque desde que ele chegou no United, ele tem sido uma das, se não a maior piada do futebol. São vários memes com ele porque ele simplesmente esqueceu como é que se joga bola. O cara não sabe mais fazer o básico do futebol. Que doideira, mano. Esse Antony que a gente vê hoje nem parece aquele Antony alegre que a gente via no Ajax e chegamos até a ver um pouco dele na seleção brasileira. Mas a esperança que a gente tem nele é que ele ainda tá novo, ele tem apenas 24 anos, então ele ainda tem muito tempo para sair o mais rápido possível dessa barca furada que é o Manchester United. O que é difícil pro United nisso tudo é que, pô, o Antony foi a segunda contratação mais cara da história do clube. Ele perde apenas pro nosso próximo jogador, que é o Pogba. Cara, talvez essa seja uma das histórias mais doidas do Manchester United, porque muita gente vai chegar aqui e vai falar: Pô, eu não concordo, eu acho que o Pogba não jogou tão mal assim no Manchester United. Mas, cara, na minha opinião, jogou mal, viu? A história do Pogba aqui no United começa muito antes dele se tornar uma estrela. Ele chegou ao clube ainda jovem, em 2009, vindo da base do Le Havre, da França. Mesmo mostrando um potencial gigantesco, o Pogba não teve oportunidade suficiente no time principal. E aí ele ficou insatisfeito, então decidiu sair do time em 2012 e foi parar na Juventus, onde a carreira dele realmente deslanchou. E pela Juve dispensa comentários sobre o Pogba. Ele realmente foi um monstro. Ele se tornou um dos melhores meio-campistas do mundo, jogando ao lado de craques como Pirlo, Tevez, Buffon e Vidal. Entre 2012 e 2016, o Pogba acumulou 178 jogos, 34 gols e 40 assistências, além de conquistar 4 títulos da Série A e 2 Copas da Itália. Ele era um jogador completo, forte, técnico, criativo e com um chute potente, e isso atraiu a atenção de toda a Europa. E foi aí que o United decidiu trazer ele de volta. Em agosto de 2016, o Manchester United pagou 105 milhões de euros para ter o Pogba de volta, fazendo dele, na época, o jogador mais caro da história do futebol inglês. E cara, a expectativa era gigantesca. Ele chegou com o status de estrela e com a missão de recolocar o United no topo. Mas se ele tá aparecendo aqui nesse vídeo, você já deve imaginar que não foi isso que aconteceu. Na primeira temporada dele, em 2016/17, até parecia que ele ia render. Ele foi peça importante no time do Mourinho, ajudando o clube a vencer a Europa League e a Copa da Liga Inglesa. Seus números eram bons para o meio-campo, que jogava um pouco mais centralizado. 51 jogos, 9 gols e 6 assistências. Mas o time como um todo não jogava bem e isso começou a impactar diretamente o Pogba. E foi aí que começaram os problemas. O Pogba foi ficando cada vez mais inconsistente. Ele tinha jogos brilhantes, onde mostrava todo o talento que a gente viu na Juventus, mas em outros parecia apático, totalmente desconectado do time. E isso não era só culpa dele. O Manchester United nessa época era um clube totalmente desorganizado, com trocas constantes de técnicos que já vinham de antes do Pogba, gerando esquemas táticos confusos e pouca estabilidade. A relação do Pogba com os treinadores também foi um ponto crítico. Com o Mourinho, ele teve vários atritos, sendo até colocado no banco em momentos importantes. Depois veio o Solskjaer e tentou resgatar ele, mas não teve sucesso. O Pogba parecia perdido em um time que não conseguia extrair o melhor dele. Na temporada 2018-19, Pogba mostrou flashes de sua genialidade. Ele teve um período muito bom sob o comando de Solskjaer, marcando 16 gols e dando 11 assistências em 47 jogos daquela temporada. Mas de novo, o time como um todo não ajudava. E ele acabou se tornando o principal alvo das críticas da torcida e da imprensa inglesa. O golpe final veio nas suas últimas temporadas no clube. Pogba começou a lidar com muitas lesões, além de uma relação cada vez mais desgastada com a torcida. Ele era vaiado constantemente, acusado de não se esforçar e de estar mais preocupado com redes sociais e penteados do que com o futebol. Quando seu contrato acabou em 2022, Pogba decidiu não renovar e voltou para a Juventus. Juventus essa que parecia até refúgio para jogadores que não deram certo no Manchester United, porque outro cara que não deu certo no Manchester United também jogou lá depois de um tempo. E esse cara é o Di Maria. Cara, quando a gente pensa no Di Maria, é impossível não lembrar de um dos jogadores mais talentosos da sua geração. O argentino sempre encantou o mundo com a sua habilidade, velocidade e capacidade de decidir jogos importantes, mas teve uma fase na carreira dele que todo mundo prefere esquecer. Aquela passagem desastrosa pelo Manchester United. A história começa em 2014. O Di Maria vinha de uma temporada absurda no Real Madrid. Foi peça fundamental no time que conquistou a Champions League naquele ano, inclusive sendo eleito o melhor jogador da final contra o Atlético de Madrid, onde deu uma assistência crucial. Ele
terminou a temporada com números impressionantes, 11 gols e 26 assistências em 52 jogos. Era o auge do argentino e ele estava na lista dos melhores jogadores do mundo. Mas aí no verão de 2014 veio a bomba. Di Maria foi vendido ao Manchester United por 75 milhões de euros. Na época, a transferência mais cara da história do clube. Os torcedores do United estavam animados demais. Afinal, ele chegava para ser o grande nome da reconstrução do clube, que vivia uma fase ruim após a saída do Alex Ferguson. E no começo, parecia que o Di Maria ia corresponder às expectativas. Logo nos primeiros jogos, ele mostrou flashes de sua genialidade. Fez aquele golaço de cobertura contra o Leicester, que até hoje é lembrado. E aí depois disso, parecia que ele ia ser o craque que o Manchester United precisava. Só que aí não durou muito. Di Maria começou a sofrer com um problema que já era comum no United naquela época: a falta de organização. O time comandado por Luiz Van Gaal era um caos tático. Ele era escalado em posições diferentes a cada jogo, sem nenhuma consistência. Uma hora ele era ponta, outra hora era meio campista central, outra hora ala improvisado e assim ia. Isso afetou diretamente o desempenho dele, porque ao invés de jogar onde ele rendia mais, que era na ponta direita e cortando para dentro, ele tinha que se adaptar a funções que não favoreciam o seu estilo. Para piorar, ele sofreu uma lesão muscular que tirou ele de campo por um tempo. Quando ele voltou, ele já não era mais o mesmo jogador. E a sua relação com Luiz Van Gaal estava piorando. O técnico holandês era conhecido por ser extremamente rígido e pouco flexível. E o Di Maria, que sempre brilhou em times mais ofensivos e criativos, parecia engessado naquele esquema. Muito tempo depois, já em 2022, o Di Maria chegou a declarar que o Van Gaal foi o pior treinador que ele já teve na carreira. El peor es Van Gaal, eso te lo aseguro, no tenés ninguna duda, ya te la tiro antes. Fora de campo, as coisas também não ajudaram. Durante a sua passagem por Manchester, a casa de Di Maria foi assaltada, o que abalou ele e a sua família profundamente. A adaptação à cidade nunca aconteceu e isso só aumentou a sua insatisfação. No final de tudo, a primeira e única temporada do Di Maria pelo United foi um desastre. Ele terminou com números bem abaixo do esperado: 32 jogos, 4 gols e 12 assistências. Apesar das assistências serem até boas, elas não refletiam o impacto que se esperava no jogador do nível dele. A torcida, que estava cheia de expectativas, começou a perder a paciência e o argentino virou alvo de críticas pesadas. Em 2015, depois de apenas um ano, Di Maria decidiu dar fim ao pesadelo e assinou com o PSG. E foi aí que ele mostrou que o problema nunca foi ele. No PSG, ele voltou a brilhar, acumulando números absurdos e sendo decisivo em jogos importantes. Foram anos de muito sucesso na França, provando que no ambiente certo, ele ainda era um dos melhores jogadores do mundo. Mas sabe de um cara que depois que deu tudo errado no Manchester United, também deu muito certo para ele na França? É ele, o Memphis Depay. Quando a gente fala do Depay, a gente lembra do jogador cheio de talento, tática, estilo, técnica, classe e tudo mais, tanto dentro quanto fora de campo, que é o que ele vem mostrando no Corinthians agora. Mas se tem uma fase da carreira dele que os torcedores preferem esquecer, é a passagem dele pelo Manchester United. E olha que o cara chegou com o status de estrela. A história começa em 2015, quando o Depay ainda era uma das grandes promessas do futebol europeu. Ele vinha de uma temporada sensacional no PSV Eindhoven, onde foi simplesmente o artilheiro da Eredivisie com 22 gols em 30 jogos e liderou o time ao título do campeonato holandês. Ele era considerado o próximo grande jogador da Holanda e, para completar, já tinha feito uma boa Copa do Mundo em 2014, marcando 2 gols e ajudando a Holanda a chegar no 3º lugar. Com todo esse hype, o Manchester United não perdeu tempo e contratou o Memphis por cerca de 34 milhões de euros, colocando nele a camisa 7, que já tinha sido usada por lendas como George Best, Eric Cantona, David Beckham e, claro, ele, Cristiano Ronaldo. E cara, logo no início parecia que o Depay ia corresponder. Ele começou sua trajetória no United com boas atuações na pré-temporada e até marcou 2 gols logo no segundo jogo oficial, contra o Clube Brugge, nos playoffs da Champions League. A torcida ficou animada, achando que finalmente o clube tinha encontrado um sucessor digno da camisa 7. Só que foi aí que as coisas começaram a desandar. O técnico do United naquela época era ninguém menos que Luiz Van Gaal, o mesmo que havia comandado a seleção holandesa na Copa de 2014 e tinha ajudado a alavancar a carreira do Memphis. Só que por mais que já houvesse uma relação entre os dois, o esquema tático, rígido e conservador do Van Gaal não favorecia o estilo de jogo do Depay, que sempre foi mais solto, criativo e ousado. E como a gente sabe que a Copa do Mundo é um torneio de tiro curto e a temporada por clubes é bem diferente, ele foi colocado em posições que não favoreciam o seu futebol e acabou não conseguindo mostrar tudo que ele podia em campo. Além disso, quando o Memphis chegou no Manchester United, ele tinha apenas 21 anos, então a pressão em cima dele foi gigantesca. Ele era visto como o salvador de um time que ainda estava tentando se reconstruir após a aposentadoria do Sir Alex Ferguson. Isso, somado ao peso da história da camisa 7, que vinha carregada de história e expectativa, pareceu
ser demais para ele. As críticas começaram a vir principalmente da mídia inglesa, que nunca perde a chance de pegar nos pés dos jogadores jovens e promissores. Dentro de campo, os números dele foram totalmente abaixo do esperado. Na temporada 2015-16, Memphis disputou 45 jogos, marcou apenas 7 gols e deu 6 assistências. Esses números poderiam ser até aceitáveis para um jogador comum, mas não para um cara que chegou com tanto status e jogando em um dos maiores clubes do mundo. Ele perdeu espaço no time titular e começou a ser usado cada vez menos, até praticamente sumir do mapa. E para piorar, fora de campo, o Memphis também não ajudava muito. Ele sempre foi conhecido por ser estiloso, cheio de personalidade, com roupas chamativas e carros de luxo. E como era de se esperar, a mídia inglesa usou isso contra ele, criando uma narrativa de que ele estava mais preocupado com o Instagram do que com o futebol. Ele foi taxado como celebridade e jogador de mídia, e isso manchou ainda mais a sua imagem. Em 2016, com a chegada do José Mourinho ao comando do United, ficou claro que o Memphis não teria espaço. Ele foi negociado com o Lyon por cerca de 16 milhões de euros, quase metade do que o clube havia investido nele. Para muitos, era o fim de um sonho que nunca aconteceu. Mas lembra do que eu falei da França? Foi no Lyon que o Depay renasceu. Lá ele teve a liberdade que ele precisava para brilhar e mostrou que o problema nunca foi falta de talento. Ele se tornou um dos principais jogadores do time, acumulando gols, assistências e grandes atuações. No Lyon, ele se reinventou como um líder e recuperou a confiança, o que rendeu para ele a chance de jogar pelo Barcelona em 2021. A passagem do Memphis pelo Manchester United é mais uma prova da dificuldade que o United tem e tinha naquele tempo também de potencializar os talentos que eles compravam. E nessa história, mais uma coisa chama a atenção: Louis van Gaal. Será que ele tem uma influência grande nisso tudo aí? E cara, o Di Maria saiu do United e foi para a França depois, o Depay saiu do United e foi para a França depois, e sabe quem também fez isso? O Alexis Sanchez. Tá bom, não foi logo em seguida, mas foi pouco tempo depois. Mano, se tem um jogador que chegou ao Manchester United com status de craque e saiu pela porta dos fundos, esse jogador é o Alexis Sanchez. A passagem do chileno pelo United foi sem dúvidas uma das mais frustrantes da história recente do clube. E olha que no papel tudo parecia que ia dar certo. Tudo começou em janeiro de 2018, quando o United conseguiu o que parecia ser um golpe de mestre no mercado. O Sanchez estava em alta no Arsenal, sendo o principal jogador do time e um dos melhores da Premier League. Ele vinha de temporadas espetaculares, especialmente a de 2016-17, quando marcou 30 gols e deu 19 assistências em 51 jogos. No Arsenal, ele era praticamente um herói, levando o time nas costas em muitos momentos. Com seu contrato perto do fim, os gigantes europeus começaram a cercá-lo. O Manchester City parecia seu destino natural, mas aí o United entrou na jogada e conseguiu levar ele para o Old Trafford, oferecendo um salário astronômico e trocando ele pelo Mkhitaryan. E foi assim que o Manchester United anunciou Alex Sanchez, em grande estilo, literalmente. Quem não lembra dele tocando piano com a camisa do clube no vídeo de apresentação? Isso era um sinal do tamanho das expectativas que o clube tinha sobre ele. O salário também chamou a atenção. Sanchez passou a ser o jogador mais bem pago da Premier League na época, recebendo cerca de 500 mil libras por semana. Com toda essa moral, ele foi recebido como se fosse a peça que faltava para o United realmente deslanchar. Mas, de novo, se ele tá aqui nesse vídeo, não foi o que aconteceu. Logo nas primeiras semanas ficou muito claro que o Sanchez não estava no mesmo nível que a gente tinha visto dele no Arsenal. O ritmo de jogo, a confiança, o entrosamento, nada parecia funcionar. Ele era escalado principalmente pelo lado esquerdo do ataque, mas não conseguia render o esperado. Seus dribles já não saíam, os passes não encaixavam e os gols, esses eram raros. O United, que já vivia uma fase turbulenta, parecia não saber como tirar o melhor do jogador. Na temporada 2017-18, Sanchez disputou 18 jogos pelo United e marcou apenas 3 gols. Números muito abaixo do que se esperava de um jogador do patamar dele. Só que se estava ruim, piorou. A temporada 2018-19 foi ainda pior. Ele jogou 27 partidas, mas marcou apenas 2 gols. Foi um desempenho tão abaixo, mas tão abaixo, que as pessoas estavam certas já que ele não era mais o mesmo cara de antes e não ia conseguir atingir esse nível de novo. E olha que os problemas não ficavam só dentro de campo. Lembra que eu falei que o salário dele era muito alto, muito alto mesmo? Então isso acabava causando uma insatisfação lá nos bastidores do United, porque muita gente via, pô, esse cara tá aqui, não dominando uma bola, sendo um bagre. Como é que ele consegue ganhar tanto assim? E eu, que tô me esforçando direto, tô fazendo um gol, tô ajudando o time, ganho, sei lá, 10 vezes menos que ele. Não faz sentido. Pra piorar, ele também sofreu com lesões durante sua passagem pelo United, o que agravou ainda mais a sua má fase. Ele nunca conseguiu manter uma sequência de jogos que pudesse ajudá-lo a recuperar o ritmo e a confiança. E mesmo quando estava disponível, ele parecia perdido em campo, sem saber como contribuir pro time. Em 2019, com o United desesperado para se livrar dele, Sanchez foi emprestado à Inter de Milão. Era um claro sinal de que a relação tinha chegado ao fim. No United, ele deixou um saldo de 45 jogos apenas, 5 gols e 9 assistências em uma passagem que custou mais de 60 milhões de libras ao clube, somando salários e bônus. É um número impressionante, mas pelo lado negativo. Mas cara, se tem um maluco que chegou com um hype parecido com o do Sanchez, foi o Sancho.
E os caras têm até um nome parecido. Tudo começou em julho de 2021, quando o Manchester United anunciou a contratação de Sancho por incríveis 85 milhões de euros. O jogador vinha de temporadas espetaculares no Borussia Dortmund, onde era peça-chave de um dos ataques mais temidos da Europa, fazendo uma boa dupla com o Haaland. Pelo Borussia, ele acumulou números impressionantes: 137 jogos, 50 gols e 64 assistências, ou seja, 114 participações diretas em gols. No Dortmund, Sancho não era apenas eficiente, mas também mágico em campo. Dribles desconcertantes, visão de jogo única e capacidade de decidir partidas. O cara era um craque, pô. E cara, o United, que estava desesperado por um ponto há muito tempo, viu no Sancho a oportunidade perfeita. Ele chegou como um dos jogadores mais promissores do futebol mundial, com 21 anos e já sendo considerado um dos melhores jogadores ingleses da sua geração. Mas logo no início, as coisas começaram a sair dos trilhos. Na temporada 2021-22, a primeira dele pelo United, Sancho sofreu dificuldades de adaptação. Ele não conseguia reproduzir o futebol vistoso que tinha no Dortmund. Em 38 jogos, marcou apenas 5 gols e deu 3 assistências. Números bem abaixo do esperado para um jogador da sua qualidade. Muitos diziam que ele estava sentindo o peso da camisa do United, que vinha de anos sem conquistar títulos expressivos e com uma pressão enorme da torcida. Mas o problema não era apenas com Sancho. O United estava em uma fase de caos total. Ole Gunnar Solskjaer, o técnico que pediu sua contratação, foi demitido ainda no meio da temporada e o clube trouxe Ralf Rangnick como interino. Essa falta de estabilidade no comando técnico prejudicou ainda mais a adaptação do jogador. O United deu uma bagunça, totalmente desorganizado, sem um esquema tático claro e, obviamente, isso prejudicou muito a adaptação do Sancho por lá. Em 2022-23, já com Erik ten Hag assumindo o comando, havia esperança de que o Sancho finalmente pudesse mostrar o seu valor. Só que, mais uma vez, isso não aconteceu. Apesar de um início promissor, ele não conseguiu manter a consistência e teve atuações muito abaixo do esperado. E tudo isso piorou. No meio da temporada, ele foi afastado por questões físicas e psicológicas. Ten Hag revelou que Sancho estava lidando com problemas pessoais que estavam afetando seu desempenho e decidiu mandá-lo para um programa especial de treinos na Holanda, longe do elenco principal. Esse afastamento gerou muita especulação. A torcida começou a questionar se Sancho tinha a mentalidade necessária para brilhar em um clube tão exigente como o United. Quando ele voltou ao time, já era tarde demais para salvar a temporada. Seus números ao final de 2022-23 foram novamente decepcionantes: 41 jogos, 7 gols e 3 assistências. Nada que justificasse o investimento de 85 milhões de euros. Então veio 2023 e 24 e as coisas só pioraram. Apesar de estar fisicamente bem, Sancho perdeu espaço no time titular e passou a ser utilizado apenas esporadicamente. A falta de ritmo e a confiança era evidente e ele já não conseguia mais produzir nada de relevante em campo. Naquele momento, o jogador que era apontado como futuro da Inglaterra parecia ter perdido totalmente o brilho. Só que o ponto de ruptura aconteceu em 2024, quando ele brigou com Ten Hag. O técnico criticou publicamente a postura de Sancho nos treinos, dizendo que ele não estava mostrando comprometimento suficiente para merecer uma vaga no time. Em resposta, o Sancho usou as redes sociais para rebater as críticas do técnico, o que gerou um clima insustentável. Esse episódio resultou no afastamento definitivo do jogador do elenco principal e ele passou a treinar separado do restante do grupo. Depois disso tudo, ele ainda foi emprestado para o Borussia Dortmund no começo de 2024 e chegou até a disputar uma final de Champions, mas perdeu para o Real Madrid. Seus números no United falam por si só: 82 jogos, 12 gols e 6 assistências. Para um jogador contratado por 85 milhões de euros, isso é muito pouco. O Sancho, que já foi considerado um dos melhores jovens do mundo, agora luta para poder encontrar um novo rumo na carreira, tendo a oportunidade de recomeçar tudo de novo no bagunçado Chelsea, o que não me parece uma boa escolha. E cara, já que a gente está falando de promessas que chegaram no United e acabaram não conseguindo reproduzir o que se esperava delas, a gente não pode deixar de fora aqui uma das maiores promessas recentes, que veio também daquele Ajax mágico de 2018-19, que foi semifinalista da Champions, o Donny van de Beek. A história dele no United começa em 2020, quando ele foi contratado pelo time, vindo do Ajax por 40 milhões de euros. A expectativa era enorme, afinal, ele tinha sido um dos principais jogadores daquele time mágico do Ajax, que chegou às semifinais da Champions League na temporada 2018-19. Ele era peça-chave naquele elenco, ao lado de nomes como De Jong e De Ligt. Então ele parecia ser o encaixe perfeito para o meio-campo do United. Só que desde o início, alguma coisa parecia fora do lugar, não sei dizer. Quando Van de Beek chegou ao Manchester United, o time já tinha Bruno Fernandes e Pogba como titulares no meio-campo. A concorrência era forte, mas em vez de encontrar uma forma de integrar o holandês ao time, ele foi direto para o banco de reservas. Na temporada 2020-21, Van de Beek fez apenas 19 jogos na Premier League,
sendo titular em apenas 4 partidas. Para um jogador do seu calibre, isso era praticamente um insulto. E quando ele jogava, muitas vezes era fora de posição. No Ajax, Van de Beek era um meio-campista ofensivo que flutuava entre o meio e o ataque, aproveitando os espaços criados. No United, ele foi usado como meia mais recuado ou até como reserva imediato do Bruno Fernandes, o que limitava sua capacidade de fazer o que ele sabia de melhor, infiltrar na área e criar chances. A falta de minutos e de uma função clara no time começou a afetar a confiança dele. O cara que no Ajax parecia sempre um passo na frente dos adversários começou a parecer perdido em campo. A torcida começou a se questionar por que o clube tinha investido tanto dinheiro em um jogador que mal era utilizado, e as críticas começaram a surgir. O cenário não mudou nas temporadas seguintes. Em 2021-22, ele jogou ainda menos, com apenas 14 partidas em todas as competições, a maioria delas saindo do banco e jogando pouquíssimos minutos. A chegada de Ralf Rangnick como técnico interino no final de 2021 deu alguma esperança de que as coisas poderiam mudar, mas isso nunca aconteceu. Sem espaço e claramente frustrado, Van de Beek foi emprestado ao Everton em janeiro de 2022. No Everton, a história não foi muito diferente. Apesar de ter começado bem, ele sofreu com lesões que limitaram sua participação no restante da temporada. O empréstimo deveria ser uma oportunidade para ele ganhar minutos e recuperar sua confiança, mas acabou sendo mais um capítulo decepcionante na sua carreira. Quando ele voltou ao United em 2022, o Erik ten Hag, seu ex-técnico no Ajax, assumiu o comando do time. Muitos acreditavam que com a chegada do ten Hag seria a chance do Van de Beek se redimir e finalmente mostrar o seu valor. Afinal, ninguém conhecia ele melhor do que o técnico que fez ele ser um dos melhores meio-campistas do mundo no Ajax. Só que mais uma vez as coisas não saíram como planejado. Van de Beek continuou sem espaço no elenco e sofreu com problemas físicos que prejudicaram sua sequência. Hoje o Van de Beek é uma sombra daquele jogador que ele já foi no Ajax. No United, ele passou de promessa a uma das maiores decepções recentes do clube. E os seus números falam por si só. Em mais de 3 temporadas, ele participou de apenas 60 jogos, com 2 gols e 2 assistências. Para um jogador da qualidade dele, isso é inacreditável. E foi isso, rapaziada. Essa foi a minha lista de 7 jogadores que o Manchester United estragou. Faltou alguém? Eu exagerei em alguém? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. E chegamos ao final de mais um vídeo, rapaziada. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de deixar um like aqui no vídeo, comentar o que você achou e se inscrever no canal e também ativar as notificações. Também me segue no Instagram que eu falo muita besteira por lá também. Eu vou ficando por aqui e valeu!